barulho que tanto perturba, né? De pernilongo, mosquito. Pois bem, gente, vamos então dar dicas práticas aqui. Estou já com a Pedrina Costa, ela que é chefe da divisão de zoonoses aqui de Limeira. Seja bem-vinda. Obrigada. No RF com você. Obrigada. Tempo quente propício aí para o surgimento de mosquitos, né? Exato, é uma combinação ideal, né? Nós estamos assim, verão, nós estamos com chuva, nós estamos com tempo úmido. Essa combinação de fatores faz com que ocorre, né, uma proliferação maior de insetos nessa época do ano. E isso geralmente acontece por quê? Porque nós temos a chuva, com o aumento das chuvas aumenta o número de criadouros, tem uma maior oferta de alimentos, né? As pessoas estão circulando mais pelas ruas, aumenta-se a quantidade de lixo orgânico que é dispensada, né? Então, tudo isso, né, todas essas condições, favorece a proliferação de insetos nessa época. E, na verdade, perturba também, né? Tem o barulhinho e, além do barulhinho de perturbar, gente, pode transmitir doenças, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a mosca varejeira, que é uma das mais comuns aí, encontradas em casa também. Pedrina, então vamos para as dicas práticas aqui no RF com você. Nós colocamos aqui na bancada, o que é isso, gente? Alimento orgânico. Casca de banana, de laranja, a maçã. Tem gente que, infelizmente, deixa o lixo orgânico aonde? Em cima da pia. Um prato cheio realmente para o surgimento então de moscas. A gente precisa estar sempre lembrando, né, que a limpeza do imóvel, a limpeza da casa é fundamental para que a gente afaste, né, tanto o incômodo causado por alguns, porque alguns causam incômodos, né, outros transmitem doenças. Mas a limpeza do imóvel é o principal fator que faz com que a gente afaste esses insetos da nossa casa. Tem que ter higiene, Quando a gente pensa no lixo, o lixo, você falou muito bem, né? Deve-se ter o esforço, principalmente para que a gente lave aquela louça após o jantar, né? A louça, ela nunca deve permanecer. Amanhã, exatamente. Né? Ai, tô com preguiça, a gente deve cansada. Isso, a gente deve fazer esse esforço para lavar a louça logo após. Tem que criar uma rotina realmente, Exatamente. Né? Tem muitas pessoas que utilizam, né? Esse está muito grande, mas a gente tem, algumas pessoas têm aquele lixinho em cima da pia, né? Que é bem prático. Esse lixinho, ele tem que ser esvaziado. Ele não pode passar lá a noite toda com aquele lixinho em cima da pia. Já retira o lixo do dia e coloca para o lixeiro recolher. Coloca para o lixeiro recolher. Ou eu retiro o lixo de cima da pia, eu vou acondicioná-lo em uma lixeira maior, ou às vezes a pessoa não tem uma lixeira grande, bonita, né, com um saco de lixo preto apropriado, mas assim, pode-se utilizar um saquinho, né, um balde que tenha uma tampa, né, uma forma de tampar esse lixo para que eu consiga depois colocar para o lixeiro levar, né, assim que no dia apropriado que o lixeiro passe, na hora que ele vai passar. Mas assim, são cuidados, né, são medidas simples e que eficazes. Evitam, exatamente, um transtorno então, muito gente, grande. vamos fazer aqui ao vivo. Lugar de lixo orgânico é aonde? No lixo. Lixo e bem tampado. E bem tampado. Né? Chegou no final do dia. Bom, esse lixo tá exagerado mesmo, né? Com certeza você deve ter um menorzinho aí na pia da sua casa. Chegou no final do dia, então, recolhe e armazena em um outro maior. Em outro maior. E espera o lixeiro passar para levar. Espera o lixeiro passar. Esse lixo maior, lembrando, ele deve estar sempre tampado, né? Para ir para o lixeiro. Gente, é muito importante também que esse lixo que vai para o lixeiro, ele realmente vá para o lixeiro, né? Então eu tenho que hoje todo mundo tem, a cidade é muito bem abastecida, né, pela recolha do lixo. É muito importante que as pessoas coloquem, saibam os dias que o lixeiro passa na sua rua,
saibam o horário, né? Hoje em dia é de conhecimento de todos. Sim. E coloque esse lixo próximo do horário do lixeiro passar. Por quê? Às vezes o lixeiro lá na minha rua só passa à noite, né? Mas eu coloco o lixo na hora do almoço, né? Então, às vezes o lixo está lá no baixo, é um cachorro que rasga, né? É alguma aquela criança sujeira pela que pode calçada, chutar pela rua. o lixo, alguma Sim. coisa. Então, quer dizer, né? Eu tirei de dentro da minha casa, mas ele está lá na porta da minha casa e ele vai causar um incômodo para a comunidade toda ali. São dicas simples, né? Simples, né? Se eu perder o dia do lixeiro, por exemplo, né? Às vezes algumas pessoas, eu coloquei depois que o lixeiro passou. Chegou no dia seguinte, não, o lixo ainda está lá. Às vezes tem pessoas ainda, né? Infelizmente, que elas pegam esse lixo e jogam no terreno baldio lá próximo, né? Numa área verde. Isso também, né, acaba absurdo isso, né? trazendo insetos para sua própria casa, para sua comunidade, não só para sua casa, mas para os vizinhos também. Com certeza. Né? Porque essa área vai estar servindo toda uma comunidade. Você então, não isso pode é cuidar muito só da sua importante. casa, né? Você tem que cuidar do Exatamente. bairro que você mora, né? E entulhos também. Sim. Muitos problemas, depois reclama da prefeitura que não vai lá limpar. A prefeitura limpa, no outro dia tem entulho jogado novamente, infelizmente, né? Exatamente. Bom, gente, daqui a pouco a Pedrina vai nos falar se é mito ou verdade. Vocês estão vendo esse saquinho aqui com água? Bom, certamente vocês já viram, principalmente quando tem churrasco, né, Pedrina? A gente vê o saquinho com água do lado da churrasqueira para espantar as moscas. Mito ou verdade? Daqui a pouco você responde. Eu quero falar agora de uma mosca que é muito comum, que eu já disse, ela é cintilante, brilhante, certamente você já viu aí na sua casa e é uma das mais perigosas que podem transmitir, sim, doenças, que é essa daqui, gente, a mosca varejeira. Pode colocar na tela. Desculpa o horário do almoço, quem está almoçando aí, muita gente assistindo o RF com você no momento do almoço, né? Pois bem, gente, essa mosca é sim um perigo, viu? Você tem que afastar principalmente a mosca varejeira. Sabe por quê? Porque ela tem ovinhos que se transformam em larvas. Olha aí, uma mosca pode botar 120 ovos. E se você deixar um alimento, um prato, na hora do almoço, gente, destampado, ela vai ali rapidinho e acaba botando 120 ovos, que podem provocar aí doenças. As principais doenças são a cólera, que é uma infecção intestinal, a disenteria, que também é outra infecção intestinal, e a febre tifoide, que é uma doença infecciosa. Então, gente, dá sim para prevenir todas essas doenças, tendo o quê? Higiene, não é mesmo, Pedrina? Higiene. Isso, sempre, gente, higiene. Quando nós falarmos em moscas, né? Moscas e mosquitos são insetos capazes, né, de transmitir essas doenças, até mesmo porque eles fazem essa ponte entre o lixo, entre os locais, né, e os alimentos e a nossa casa. Né? Mas como é que qual é a medida mais eficaz para eu resolver esse problema? É exatamente com a limpeza do imóvel. Se eu não tenho lixo, né? Tá tampadinho, nós acabamos de jogar aqui toda aquela matéria orgânica, tudo aquilo que foi consumido, tá tampado, né? Eu não vou ter a mosca em busca de algum alimento. Se o meu fogão, a minha cozinha, a pia, a louça está lavada, era uma louça com restos de alimento, a comida que estava sobre o fogão, né? Muitas mães, muitas donas de casa preparam o alimento, né? Muitas vezes deixa lá porque o filho vai chegar da escola, o marido vai chegar. Esse alimento, falta de atenção, às vezes, saiu da mesa ali para pegar alguma coisa, a mosca vai lá, senta. Exatamente. Né? Esse alimento, ele deve estar sempre coberto, sempre tampado. Né? Ele nunca pode, a gente nunca deve deixar alimentos expostos. Muitas vezes a gente acha assim, mas é uma mosca, é um mosquito, é inofensivo, né? Mas a gente não sabe os caminhos que eles já percorreram, quais foram os lixos, por onde andaram. E podem causar as doenças, exatamente. Né? O mesmo acontece, por exemplo, né? Só fazendo um parênteses aqui, falando de baratas, né? As baratas também são outros vetores condutores, né? De doenças, porque elas fazem o mesmo caminho, elas frequentam o esgoto, elas frequentam o lixo,
então elas acabam trazendo para os nossos lares. E elas só surgem porque, de repente, falta algum tipo de higiene. Exatamente, também, não é mesmo? Também. Ou um cuidado, por exemplo, né, no caso das baratas, mudando um pouquinho, né? Uma tela no ralo. E agora, vamos lá? Mito ou verdade do saquinho com água? Será que espanta mosquito? Minha opinião, é verdade. Já utilizou? Já utilizei, não Resolveu? vou negar. Olha, eu não fiquei prestando atenção, viu? Mas eu acho que sim, porque a gente vê na internet essas dicas, né? O senhor Google, né? O doutor Google me ensinou a fazer. E daí, Pedrinho, é mito ou verdade? Nem mito, nem verdade. Não tem nada a ver? É uma ilusão? Olha, então, muitas pessoas falam, né, que alguns falam, o Google principalmente, que o saquinho serviria de espelho, tal, para mosca, acabaria espantando, né? Mas hoje nós temos aí mais num tom de brincadeira até mesmo, né, uma gama de insetos que são muito espertos, né? Sim. E na realidade, a gente Eles acompanham a evolução, né? Isso, a gente precisa, né? Vocês que estão aí nos ouvindo, nós precisamos, né, nos assistindo, nós precisamos tomar medidas que sejam eficazes, né? Realmente para estar combatendo, né? Então, quando nós falamos no lixo fechado, nas telinhas, né? Nas janelas, o fato de eu fechar as minhas janelas, eu ter esse cuidado em fechar as portas e janelas, né? Como muitos falam, a partir das 17 horas ou a partir do pôr do sol, vão falar, de repente, até assim, 21 Pedrina, horas. mas tá muito calor, como eu vou manter Sim, minha casa fechada, exatamente. Né? Ainda são algumas dicas que valem a pena, né? Porque, como nós dissemos lá no início, nós temos insetos que só causam incômodo e nós temos insetos que causam incômodos e doenças, né? Então, assim, nem mito, nem verdade. Eu costumo dizer assim, tá funcionando lá para você? Utiliza. Tá funcionando? Utiliza. Mas, por favor, verifique o seu lixo, verifique, né, as suas telas, verifique o seu imóvel. Será mais eficaz. Exatamente, será mais eficaz. Porque nós temos hoje medidas que são paliativos, né? Isso aqui a gente chamaria de paliativo, né? O mesmo vai acontecer, por exemplo, com inseticidas. Os inseticidas, sejam aqueles de tomada ou mesmo o de spray, né? São paliativos. Assim, por quê? Pode entrar e pode picar porque você, eles né? têm a atuação no momento. Sim. Né? Então eu passei o inseticida, eu espantei, eu coloquei lá na tomada. A partir do momento que eu tiro da tomada, aquilo já não está mais funcionando. Né? E os insetos retornam. Então eu tenho sempre que pensar em medidas eficazes, em medidas que realmente resolvam.